Graças a Deus. E as irmãs podem ficar tranquilas em relação ao almoço, que eu vou estar no comando da cozinha. Olhando para ver se estão fazendo tudo direitinho os rapazes, né? Olhando, graças a Deus. Mas também sou um bom cozinheiro. Sou um bom cozinheiro. Mas dessa vez eu vou ajudar só olhando e para poder não contrariar os irmãos. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, e vamos ler o versículo 11 ao versículo 17. Lucas 7, 11 a 17. E eu gostaria de falar sobre uma surpresa. É bom falar sobre surpresa. E aqui nós temos um assunto aqui que foi uma surpresa. E talvez você que esteja a ouvir agora na sua casa, você que está talvez no seu escritório, vai ouvir e tem ouvido através do vídeo já gravado também, futuramente, eu quero dizer que Deus tem uma surpresa para a sua vida. É interessante que há muitas pessoas que precisam de um milagre acontecer na vida das pessoas, e talvez seja esse o seu caso. Você que me ouve, talvez você precise que aconteça um milagre. E o milagre, em certo ponto, é uma surpresa. Que às vezes as pessoas até perdem a esperança que pode mudar, pode acontecer alguma coisa. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. E Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, seguiu ele, Jesus, viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então seus discípulos o entregou à sua mãe. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disso por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Eu disse que ia falar de surpresa, porque neste texto temos duas surpresas. A primeira é a notícia que essa senhora, essa mãe, essa senhora que morava ali naquela cidade de Naim, recebeu ou teve quando alguém deu a notícia, a informação, não sabemos como, a Bíblia não registra a forma, mas que ela recebeu a notícia de que o seu filho morrera. Eu penso que para todos nós é um grande choque quando recebemos uma notícia dessa natureza. Ninguém gosta de receber, ninguém, por mais preparado que nós sejamos, não estamos preparados, desculpa a redundância, para receber notícias como essa. Comove-nos e mexe conosco saber que um ente querido, uma pessoa nossa, veio a falecer. E no caso dessa senhora, ela era uma viúva, já tinha passado por um tempo, já por uma experiência neste fato, e depois tinha um filho único. E nós sabemos que certamente a esperança daquela mãe, o pensamento dela, os projetos dela, os sonhos dela, era que este seu filho pudesse concretizar o seu ideal. Nós não sabemos o que ela pensava para os seus filhos, mas como nós temos filhos e pensamos o melhor para eles, e desejamos o melhor para eles, sonhamos para eles, então ela certamente também alimentava no seu coração um sonho para o seu filho, um desejo de ver a bênção na vida daquele seu filho, ver talvez seguir a sua carreira, aquilo que ela idealizou. Mas esse sonho foi frustrado pela morte, e diz que a morte põe termo a tudo.
parece que não tem mais nada para fazer depois da morte. E talvez eu esteja a falar para alguém que esteja, assim, não morto fisicamente, mas talvez você esteja numa situação como essa senhora, que não tinha mais nenhuma esperança de nada. Porque havia passado, o filho estava morto, ela já tinha cumprido aquele período, de acordo com a sua tradição, com a sua cultura, do chamado funeral, do velório. Já havia passado o tempo e a única coisa que ela tinha a certeza era que dentro de algum tempo ela iria sepultar o seu filho e depois seguir o caminho que todos seguem. Guardar na memória a lembrança, a saudade, aquela dor da separação, tudo isso estava no coração dela, certamente. Só que essa mulher teve uma grande surpresa. E é sobre isso que eu quero dizer. Às vezes nós corremos atrás, e às vezes nós vamos buscar e procurar uma resposta, uma solução para as nossas vidas, e outras vezes ela vem de encontro a nós. E Deus é maravilhoso, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós temos que buscá-lo. Hoje pela manhã, vimos aqui o nosso irmão Pedro ler aqui um texto bíblico de Jeremias, que Deus manda nos buscar e diz que quando buscarmos de todo o coração o encontraremos. E clamar a Ele, buscá-lo e de todo o coração. Há necessidade de nós fazermos isso, mas Deus às vezes nos surpreende. Deus é um Deus cheio de surpresa para nós. Porque Ele às vezes faz coisas que nós não compreendemos. Mas Ele tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos responder, tem prazer em cuidar de nós. Deus é um Deus que cuida de nós. E eu estou falando agora e lembrando daquele homem que estava lá perto do tanque de Betesda, estava lá para ser curado, desejava ser curado, e estava ali, mas ele tinha uma crença de que se fosse colocado lá naquele tanque ficaria curado. Mas um dia passa o Senhor Jesus para lá e vendo o estado dele, sabendo que ele estava ali há muito tempo, sabendo que ele precisava, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós somos exortados a contar a Ele, a falar com Ele, a buscá-lo, mas Ele sabe o que nós precisamos. E às vezes o Senhor fazia certas coisas para dizer, embora você não me pediu, eu estou te abençoando. Deus maravilhoso, até sem eu pedir, Deus me abençoa. Porque o Deus é um Deus que gosta de abençoar. Talvez você esteja acreditando em mentiras, que diz que Deus é mau, que Deus é carrasco, que Deus é justiceiro, que Deus pune, que Deus faz. Eu quero dizer a você que, antes de tudo, essa mentira não tem cabimento, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos ama. É um Deus que provou o seu amor para conosco ao enviar seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos ama e Deus nos ama. E diz que aquele homem estava paralítico, o Senhor passou por lá com os seus discípulos e virou para aquele homem e diz, olha, você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ter a solução dos seus problemas? Não foi aquele homem que se dirigiu ao Senhor e pediu ao Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus que dirigiu-se a ele e diz, você quer ficar são? A iniciativa foi de Deus. E aquele homem, dentro da sua impossibilidade natural, ele diz, Senhor, eu não tenho quem me coloque lá no tanque para ver se eu fico curado. Quando eu vou, outro entra na minha frente, eu não tenho ninguém para me colocar lá. E o Senhor diz, então você toma a tua cama e vai embora. E fica curado. E o Senhor o curou. Um milagre. Foi uma surpresa para aquele homem. Ele estava ali pensando que ia permanecer o resto da vida ali assim, porque ele via a sua impossibilidade, a sua incapacidade. Ele não tinha ninguém por ele, mas Deus estava olhando por ele. E Jesus passou lá por causa dele. O Senhor passou lá por causa dele. Então, o nosso Deus é um Deus que está mais preocupado conosco do que nós mesmos. E às vezes as pessoas têm uma ideia diferente de Deus, mas Deus está atento a tudo. Você que pensa que Deus não está olhando para você, que não está cuidando da sua vida, que não está tendo atenção ao seu sofrimento, às suas lágrimas, esta mulher também talvez pensava nisso. Mas o Senhor desviou a sua viagem e foi lá na cidade de Naim. Porque o Senhor sabia que ali estava alguém que chorava
e tinha uma grande dor e precisava de um milagre na sua vida. E quando aquela senhora estava indo para o cemitério para sepultar o seu filho, no coração dela era assim, dentro de alguns minutos, ou algum tempo, algum período de tempo, vou depositar o meu filho e nunca mais. Sabe quando nós vamos para um funeral e quando estamos ali durante o velório de um familiar nosso, um amigo, uma pessoa conhecida, alguém, principalmente os familiares, nós chegamos ali, olhamos e vemos ali a pessoa ali no caixão e nós ficamos assim, aquela dor no coração, estamos ali lutando, nós que somos crentes, temos o Espírito de Deus, que temos esperança de um dia revê-lo, de um dia estar com Ele para sempre, sabemos que nós nascemos e temos a certeza que um dia vamos morrer, então nós mesmo assim nós temos mais controle sobre a situação, porque o Senhor nos capacita com entendimento, com graça, o Seu Espírito que em nós habita nos faz ver além dessa vida, ver-nos a eternidade, nós cremos na eternidade, sabemos que a morte é algo que passa, nós morremos, mas só o nosso corpo, porque o crente não morre, vive eternamente. Então mesmo assim nós estamos ali olhando e sentimos assim aquela dor no coração, e durante o tempo parece até que dá aquela anestesia, porque durante o velório o tempo vai passando e tudo, mas quando chega a hora de ir para o cemitério, parece que reaviva tudo o sentimento, porque as pessoas sabem que agora para frente não tem mais nada para fazer. Enquanto estava ali, ainda dava aquela impressão de vou ficar mais tempo, vou ficar aqui mais presente. E eu fico pensando, no dia que eu morrer, a minha esposa vai ficar assim olhando a mim no caixão, e vai ficar assim, mas não é interessante a pessoa olhar? Não acho que é interessante. É uma dor que nós sentimos. Eu, por exemplo, não quero vê-la lá no caixão, não quero vê-la. Eu quero morrer primeiro, para não vê-la. Mas a verdade é que esse é um momento muito triste para as famílias, para os amigos. As pessoas saberem que está ali o seu ente querido. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele diz, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como se não tivesse esperança, porque nós cremos que assim como a pessoa que morre em Cristo, também Cristo ressuscitará. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E depois pede para consolar com essas palavras, porque sabemos que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. E os nossos irmãos, os entes queridos, um dia nós vamos estar com eles novamente, na eternidade. Os que estão em Cristo não perdem a esperança. E essa mulher recebeu essa grande surpresa, porque quando ela estava indo para o cemitério, quando estava quase chegando, digamos que ali fosse a saída da porta da cidade, logo do outro lado estava lá o cemitério, onde ela ia depositar o corpo do seu filho. Está chegando o Senhor Jesus com os seus discípulos. E aquilo que até então estava já determinado como fim, foi o princípio de uma nova etapa de vida. Porque Jesus Cristo chegou e quando viu aquela mulher a chorar, sabendo dos sofrimentos, tendo compaixão dela, disse, mulher, não chores. E ela podia ter, se ele desse tempo, ela podia ter dito, eu como não posso chorar? É meu filho, é o único filho. Eu agora perco meu filho, estou com o coração partido, o Senhor vem dizer que eu não posso chorar. Mas Jesus, quando diz, não chores, nem deu tempo dela pensar, eu acredito. Porque logo em seguida, diz o texto bíblico, que ele mandou parar o funeral, aquele enterro, e diz, moço, levanta. E tomou pela mão, e ele sentou e devolveu a sua mãe, aquela pessoa viva, o seu filho. Isso foi uma grande surpresa para ela. Porque embora foi um milagre que aconteceu, mas foi uma grande surpresa. Porque ela não esperava que houvesse mais solução para o seu problema. E talvez seja esse o seu problema. Você talvez esteja já pensando que não tem mais solução para você. Mas Deus é o Deus da solução. Assim como essa senhora não esperava que fosse alcançado por essa grande surpresa, por esse milagre na sua vida e a transformação da sua situação, Deus pode fazer também mudança na sua vida ainda hoje. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual são as suas dificuldades, aquilo que talvez você pense que já não tem mais jeito, que acabou, que chegou o fim. Nós estamos diante do Deus de milagre e Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode mudar o curso da sua vida. E é por isso que nós nos alegramos em Cristo e continuamos a pregar o Evangelho,
porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades, mas o Senhor está atento a essa dificuldade e Ele pode mudar a sua vida. Ele pode responder à sua necessidade. Essa surpresa que eu estou dizendo aqui, a primeira foi uma surpresa negativa, foi a morte. Mas a segunda foi a surpresa positiva, que foi a vida, foi a ressurreição. Esse problema tão grande, esse desespero tão grande que estava tomando conta do coração daquela mulher, o Senhor Jesus trouxe para ela uma resposta, uma solução. Nós, hoje, continuamos a precisar de que Deus faça esses milagres na nossa vida. Talvez, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando com você que está ouvindo agora pela internet, talvez aqui mesmo, presentemente, não conheço todas as pessoas que aqui estão, talvez você esteja numa situação que somente um milagre poderia mudar a sua história. E talvez você já tenha sido bombardeado, desculpa o termo, com mensagens, com informações, dizendo que neste caso não tem jeito. E que você tem que continuar nessa situação, que o tempo passou, que não há mais nada a fazer. Não creia nisso, creia que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida, creia no poder do milagre de Deus, e Deus pode transformar essa situação. Quando nós chegamos diante do médico, os médicos, por mais preparados que eles são, estudam e preparam, e alguns até fazem alguma especialidade, e eles chegam lá e esforçam e lutam, e a ciência tem se multiplicado, a medicina tem avançado muito. Nós louvamos a Deus pela capacidade, até agradecemos a Deus por estes homens e mulheres que têm dado de tudo para poder procurar recursos, mas eles chegam a um certo ponto, são limitados. A pessoa chega assim no médico, e o médico disse assim: olha, infelizmente, nós não temos ainda uma resposta para esse caso. Nós já estudamos muito, inclusive tem até um tratamento agora experimental, de vez em quando passa na televisão, a Sara, que parece que trabalha na medicina, e outras irmãs que trabalham na área de medicina, estão lá sempre ouvindo essas coisas. Olha, agora tem um ensaio aí de um trabalho, estão preparando isso, aquilo, tem um teste para isso, estão fazendo, usaram umas cobaias, tem pessoas que estão sendo separadas para isso, tal, aí chega, já vê um avanço, mas chega a determinado ponto, não temos jeito, não tem jeito, ainda não chegamos lá, não conseguimos ainda descobrir algo que pudesse reverter esse caso, e o médico é obrigado a dizer para o utente, dizer: olha, infelizmente, nós podemos fazer aqui alguns paliativos, podemos fazer algumas intervenções, mas, e alguns dizem assim, você tem 2 meses de vida. Pelo andamento das coisas aqui, 2 meses ainda é bom, porque tem uns que dizem assim: olha, eu não posso garantir nada, do jeito que está aqui você está mesmo mal, e talvez, e o médico, vão falar, não é por maldade, é porque não está à altura, não está na capacidade humana, e tem muitas coisas que você pode ouvir e tem ouvido, mas nessa noite eu quero dizer que existe um Deus que pode resolver todas as coisas, o Deus do impossível, que não tem nada que Ele não possa fazer. Ele nunca vai dar uma sentença contrária, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode resolver o seu problema. Este Deus é um Deus que não está limitado. Ele é soberano, Ele tem a sua vontade própria. E Deus age, mas se você clamar ao Senhor, se você chegasse diante de Deus e você colocar o seu problema nas mãos de Deus, Deus pode te ajudar, Deus pode resolver o seu problema. Eu conheço, e você conhece, nós conhecemos muitas pessoas que foram desenganadas, não na questão da saúde, mas em outras situações, problemas diversos. Dizem assim: olha, isso infelizmente acabou, os advogados, outras linhas de ciência que tem trabalhado e agido, e as pessoas dizem: não tem condições, isso não existe mais recurso. Mas nosso Deus é o Deus do recurso. O nosso Deus parece que é o Supremo Tribunal, que quando a primeira instância falha, a segunda instância falha, quando chega lá e diz: deixa que eu resolvo, porque o Senhor resolve. Ele decreta, Ele põe aquilo para baixo, porque o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar todas as coisas.
Nós cremos assim porque temos visto a mão de Deus operar. E você, talvez você, nessa noite, você diz, eu preciso que este milagre aconteça comigo. Eu preciso que um milagre dessa natureza aconteça na minha vida, porque eu estou desenganado. Eu já perdi toda a esperança, perdi todos os sonhos, eu já não tenho mais fôlego, porque eu já recebi a sentença. Mas nessa noite estamos diante de um Deus que muda a sentença. Um Deus que pode revogar o decreto que você recebeu. Um Deus que pode dizer, não, nessa noite eu vou mudar a tua história. Diz a palavra de Deus que um certo homem, e eu já vou adiantar para terminar, diz que certa noite um homem, ele estava sentenciado à morte. E a palavra de Deus diz que o seu inimigo, o seu adversário, preparou lá a sua morte, e ele já estava sentenciado à morte, e só faltava alguns minutos para ele ser morto. E quando ele caminhou lá, essa pessoa foi pedir autorização para poder matá-lo. Este homem era um servo de Deus, temente a Deus, andava de acordo com a vontade de Deus, estava ali esperando em Deus e confiava em Deus, e por isso era perseguido, porque ele era um homem temente a Deus. Ele vai estar ali tranquilo, e aquele homem, seu adversário, porque foi movido de inveja, de ira contra ele, foi lá pedir para matá-lo. Quando chega lá, vai para a casa do rei para pedir para poder matar. Mardoqueu era este homem, e Amã chega lá diante do rei. Quando ele vai entrar, o rei estava dormindo, e deu um salto da cama, e diz, mas por que o sono não chega? Me espantou o sono, eu preciso dormir, não consigo dormir. E a insônia, diz que quem tem insônia, eu já passei alguma noite assim, claro, mas não é por insônia, é por não conseguir dormir por outras coisas. Mas a verdade é que quem tem insônia diz que é terrível. Quem sofre de insônia diz que é terrível, diz que vê os ponteiros do relógio correr, conta os carneirinhos e não vem o sono, diz que passa a noite toda e o dia e fica em agonia. Diz que é uma coisa terrível, as pessoas ficam doentes por causa da insônia. E aquele rei foi atacado por um momento de insônia, e ele lutava para dormir, não conseguia dormir, e lembrou, tem que ler alguma coisa, porque diz que é bom ler. Até aconselho os irmãos, quando perder o sono, ler a Bíblia. Porque além de aprender coisas de Deus, ouvir, dá uma tranquilidade, e você dorme. E aproveita este tempo, às vezes o Senhor até tira o sono de alguns para poder fazê-lo ler, porque Deus quer falar com ele, não tem tempo, as pessoas andam correndo para lá e para cá, não tem tempo para ouvir Deus. Deus às vezes tira o sono e diz, espera aí, eu quero falar contigo. E as pessoas aí nessas horas têm a oportunidade para ouvir a Deus. E diz que naquele momento o rei perde o sono e pede lá o seu escrivão, seu secretário, para fazer leitura do livro das crônicas. Os irmãos conhecem isso, mas você que está em casa, talvez não seja crente, não conhece as escrituras, talvez não sabe do que eu estou falando. Mas eu quero dizer que eu estou dizendo isso para dizer que Deus é um Deus que ele intervém na história. Deus pode mudar as sentenças, Deus pode mudar tudo, porque quando aquele homem chega e vai na intenção de pedir autorização para matar esse adversário, que era um servo de Deus, diz a palavra de Deus que o rei perde o sono e pede o escrivão para poder ler lá o livro das crônicas, que era o registro dos atos do rei, e diz que lá estava registrado que esse Mardoqueu havia dado notícia ao rei de uma conspiração contra ele, e na hora que ele ouve aquele relato, o rei pergunta, Amã, o que fizeram, o escrivão, o que fizeram com este homem? Qual foi a forma de honrar este homem, de agradecer por ele ter salvo a minha alma, a minha vida? E diz o escrivão, olha, senhor, aqui não tem nada, diz que não fizeram nada. Não fizeram nada? E aí ouviu-se um barulho por lá de fora. E diz que quando ouve o barulho, ele diz, quem é que está aí? Aí alguém falou, olha, é Amã que está chegando. Amã era o homem que estava indo lá pedir ao rei autorização para matar o servo de Deus. E o rei, quando vê Amã, que ele era um dos grandes no seu reino, o rei vê para Amã e diz, Amã, chegaste aqui na hora boa, porque eu estou aqui, acabei de ouvir um relato de que alguém fez grandes coisas por mim e não fizeram nada por ele. E eu gosto de honrar as pessoas que fazem o bem. Alguém que faz alguma coisa, eu não gosto de deixar ir aqui no registro, diz que não fizeram nada, foi uma ingratidão com este homem. O que eu farei para alguém que eu queira honrar? E o Amã pensou logo nele. O Amã disse assim, espera aí, quem é que o rei quer honrar a não ser a mim? Eu sou o primeiro aqui no reino.
Eu sou a pessoa mais importante aqui do reino. Depois de mim tem o meu colega, mas eu sou o primeiro. E era, de fato, o primeiro no reino. Depois do rei era ele. E Amã logo pensou assim, o rei está querendo me honrar, porque ele era vaidoso, pensou logo assim, o rei está querendo me honrar. E diz Amã, olha, o senhor faz o seguinte, a pessoa que o rei quiser honrar, pega lá o cavalo do rei, o cavalo que o rei tem costume de montar, aquele cavalo especial que era só para os dias de festas, o dia daqueles aparatos militares, aquele que o rei aparece com toda a sua glória, pega esse cavalo, veste essa pessoa que o rei quer honrar com as vestes reais, tira as vestes reais e coloca nesse homem, e pega a pessoa mais importante do teu reino e coloca para puxar o cavalo para a rua fora e gritando assim na frente, assim fará o rei a quem ele quiser honrar. E o rei diz, Amã, mas que palavra abençoada, vá e faça isso com Mardoqueu. O homem que ele queria matar, ele foi sentenciado a sair pela rua puxando o cavalo, com ele sentado em cima do cavalo, dizendo, assim fará o rei ao homem a quem ele quiser honrar. Então, neste caso, Deus interviu, porque aquele homem era um homem injusto, aquele homem era um homem infiel, injusto, que estava perseguindo alguém que era temente a Deus, que estava ali pronto para servir a Deus, e ninguém podia fazer nada por ele, mas Deus estava atento à sua necessidade, Deus conhecia a sua vida, a sua história, e Deus interviu, Deus mudou a sua sentença. Enquanto a forca estava esperando para que ele fosse morto, Deus despertou o coração do rei, e fez com que ele consultasse as suas crônicas para saber que ali havia algo que podia fazer. Foi a forma de Deus ajudar e responder aquilo. Deus não deixa passar nada. Deus não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. E nem tem os seus braços encolhidos para que não possa nos socorrer. Deus está atento. E essas surpresas que Deus faz, Deus quer fazer na sua vida. Você, olha, já pensou você chegar no meio da sua família, e eu já vou terminar, você chegar no meio da sua família, e a família olhar assim e diz, o que aconteceu? E você dizer assim, Deus fez uma surpresa na minha vida. Deus me surpreendeu com a sua bondade, com a sua misericórdia. Esse pessoal aqui que estava aqui, com essa surpresa que eles viram, diz que o povo começou a ficar, então, apoderou deles um temor tão grande, e eles começaram a glorificar a Deus, e dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e disse que correu aquela notícia, aquela fama, por toda a Judeia, e por toda a região circunvizinha. O povo estava maravilhado com aquela grande surpresa que tinha acontecido naquela família. E você pode experimentar também essa alegria de Deus fazer uma surpresa na sua vida. Você que talvez já tenha andado aí cabisbaixo, você que tem andado aí deprimido, oprimido, você que tem andado aí num estado de depressão, minha vida não vale nada, minha vida não serve para nada. Outro dia nós recebemos aqui uma pessoa para orar por ela, ela estava dizendo que queria morrer, que não tinha mais nada, a vida dela só falava, eu quero morrer, não tenho nada, a minha vida é uma miséria, uma desgraça, não faço nada. Ela não tinha nenhuma solução para ela, a não ser a morte. Ela ameaçava, incomodou uma das irmãs, incomodou no bom sentido, ligou várias vezes para uma irmã da igreja, dizendo que iria suicidar porque ela não estava em condições, ela não tinha prazer na vida, não tinha nada, e aquela irmã trouxe ela à igreja. Nós oramos por ela, ela foi liberta, ela saiu daqui. Quando nós oramos por ela, o inimigo manifestou porque o diabo queria matá-la, mas na mente dela não tinha mais nada para fazer por ela, mas Deus deu a ela a resposta dizendo que Deus tinha algo para ela. E é isso que acontece quando alguém se aproxima de Deus. Mas se a pessoa vira as costas para Deus, ela vai sendo destruída por essa depressão, pelos problemas da vida, mas Deus quer trazer solução para a sua vida. Nós temos um Deus que tem prazer em ajudar as pessoas. Quem sabe nessa noite, vamos ficar de pé, faz favor, quem sabe nessa noite eu esteja aqui profetizando para alguém que não somente lá na sua casa ou no seu escritório, mas talvez aqui presente. Alguém que tenha vivido assim estes momentos, diz, olha, eu penso que para mim não tem mais solução. As circunstâncias, eu tenho olhado as circunstâncias, e as circunstâncias dizem que não tem mais jeito. Se fosse no ano passado,
talvez ainda havia algum jeito, mas agora não tem mais jeito. Se fosse semana passada, talvez eu ainda cria que, assim com muita boa vontade para crer, talvez eu penso que ainda poderia, mas, olha, sinceramente não vejo nenhuma solução, não vejo nada. Eu quero dizer para você, se esse é o teu problema, se você está aqui, ou aí na sua casa, ou você me ouve aonde quer que esteja, você esteja ouvindo, eu quero dizer que Deus quer mudar esse seu pensamento, Deus quer mudar esse seu sentimento, e Deus quer te surpreender. Deus quer trazer solução para a sua vida. Se aqui há alguém que esteja pensando que as coisas não têm jeito, e acabou, e se há alguém aqui que precisa dessa intervenção de Deus na sua vida, se há alguém aqui que precisa que Deus faça um milagre, e que Deus diz, olha, eu preciso desse milagre, porque para mim só se acontecer mesmo uma surpresa como essa, porque tudo indica que não tem mais jeito. Eu quero chamar você para vir aqui à frente, para que você saia do seu lugar. Nós vamos orar. Enquanto nossos irmãos do louvor vai subir, para nós louvarmos a Deus, nós vamos orar também por você. Se você quiser vir aqui à frente, se você sente e você sabe que precisa de que Deus intervenha na sua vida, que Deus faça um milagre, não é vir simplesmente por vir, é crendo que você precisa de uma resposta de Deus e crendo que Deus pode fazer. Você tem certeza que só o milagre de Deus, só Deus pode fazer isso na sua vida. Você que até agora tem alimentado esse pensamento que não tem jeito mais. Mas Deus quer mostrar a você, Deus quer te surpreender, Deus quer te dar oportunidade para você conhecê-lo, para você também glorificar o seu nome, e para que através da sua vida, da sua experiência, do milagre acontecido na sua vida, muitas outras pessoas podem conhecê-lo também, possam conhecê-lo também e glorificar o nome do Senhor. Nessa noite, nós queremos orar por essas pessoas.